Boa tarde, meus caros colegas. Sábado, 5h20 da tarde, eu passo aqui para dividir algumas informações quentes, decisões dessa semana sobre recuperação judicial e também para enfrentar algumas perguntas do campo de batalha que alguns colegas seguidamente me fazem e que eu não tenho tempo de enfrentar. Então, a ideia é essa, dividir algumas questões práticas, decisões dessa semana e, em segundo lugar, também conversar sobre algumas dúvidas práticas de recuperação judicial que, eventualmente, vocês têm, que eu recebo no direct e não tenho tempo, não tenho condições de responder. Então, vamos lá, olha só. Decisões dessa semana. Essa semana teve algumas decisões importantes, eu vou destacar duas, que vale a pena para quem trabalha com recuperação judicial. Maurício, seja bem-vindo, me diga se está bom esse áudio, meu velho. Me diga se está bom esse áudio. A ideia é bater o papo sobre algumas questões práticas de recuperação judicial, algumas decisões, eu quero dividir algumas decisões importantes que a gente viu nessa semana e também enfrentar dúvidas que os colegas eventualmente tenham sobre recuperação judicial. Então, Maurício, se você tiver qualquer dúvida, meu velho, me manda aqui. Se quiser entrar na conversa também, entre aí e a gente conversa sobre recuperação judicial, tá bom? E vamos lá, olha só. Primeira decisão que eu queria chamar a atenção nessa semana no Superior Tribunal de Justiça. A decisão sobre honorários de administrador judicial diante de recuperações de microempresa e empresas de pequeno porte. Olha só, olha que discussão interessante. A discussão dizia respeito às condições de honorários de AJ em recuperações pequenas. Eu me refiro a recuperações judiciais de empresas de pequeno porte. E aí, como vocês sabem, existe na Lei 11.101 uma caracterização de honorários que vai de 1 a 5%, né, Amanda? Tudo bem, querida? Não sei se você viu essa decisão sobre honorários de administrador judicial, talvez te interesse, mas talvez não também. A decisão no Superior Tribunal de Justiça versou sobre a limitação dos honorários do administrador judicial para ME e EPP na cifra de 2%. Então, claro, talvez não te interesse na recuperação judicial que eu estou pensando, mas em outras, querida, é importante. É importante. Esse é um fator limitador que eu quero que vocês guardem. Então, o Superior Tribunal de Justiça limitou honorários de AJ em recuperações de microempresa e empresas de pequeno porte em 2%. Isso é interessantíssimo, Maurício, para advogados de recuperanda, que vê aqui um certo limite, até porque, até então, e eu também, Maurício, atuo como administrador judicial, a Amanda que está aqui também atua, e até agora nós tínhamos, nas recuperações em que atuávamos de microempresa e empresa de pequeno porte, eu me refiro a recuperações de 2, 3, 5 milhões, a gente tinha o teto. Aliás, essa é uma discussão que a gente faz no colegiado empresarial e eu tenho a gente tem até umas manifestações que constroem a argumentação para sustentar os 5%. Porque uma coisa é 5% em uma recuperação judicial de 100 ou 150 milhões. A outra coisa é 5% em uma recuperação judicial de, digamos, 10 milhões ou 5 milhões. Então, tem um prejuízo aí para quem atua em recuperações judiciais, lato sensu, para quem pensa em recuperações judiciais como foco, atuando como AJ. E eu acho que essa limitação vem para ficar, porque o fundamento, olha só, Maurício, o fundamento dessa decisão, ele é substantivo. O fundamento da decisão que impõe 2% é legal, está na Lei 11.101, 2%, e antes se entendia, tudo bem, Thiago, tudo bem, Caio, tudo bem, facilite, negociações que está seguidamente conosco, tudo bem, explicação de recuperação judicial, doutora, explique RJ, uma hora a gente tem que conversar, viu? Já te convido para fazer uma live a hora que você quiser. Se quiser entrar daqui a pouco, a gente pode conversar também, para eu entender um pouco o que você está fazendo e você entender o que eu faço também. Mas assim, antes dessa decisão, as decisões convencionais era de 5%.
E eu digo pela região sul do Brasil. Agora limitando, e eu imagino que vai ser difícil alterar esse posicionamento, porque a Lei 11.101 indica que é até 2% do PME-PP, se entendia que esses 2% diziam respeito ao plano especial. E aí o que o STJ vai dizer é algo distinto, diferente disso. Essa é a primeira questão que eu queria conversar com os colegas. Qualquer pergunta, qualquer ponderação, qualquer dúvida, vamos bater um papo leve hoje, sábado, 5h25 da tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre recuperação judicial. A segunda questão que eu queria dividir com você, com cada um das advogadas, dos advogados que estão por aqui, é a seguinte. Olha só, agora atenção. Atenção, parem de ver TV, olhem para mim que essa decisão é interessantíssima. Interessantíssima e vai repercutir Brasil inteiro. Vai repercutir em um grande número de recuperações judiciais. Até essa semana havia um dissenso, na verdade eu acho que vai subsistir, um dissenso muito grande sobre os bens em garantia que eram exonerados dentro do plano de recuperação judicial. Marcelo, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Seguinte, imagina, doutora, que você promoveu uma recuperação judicial e o agente econômico que você promoveu a recuperação judicial, ele tinha alguns bens que eram dados em garantia para credores. Aliás, isso acontece em todas as recuperações judiciais. No plano de recuperação judicial, há uma cláusula constando a exoneração das garantias no caso de aprovação do PRJ. Essa é a discussão. Marcelo, eu não entendi. Marcelo, eu estou começando a namorar com recuperação judicial, estou me aproximando do tema recuperação judicial, me explica melhor. Vamos lá, Danilo, você promoveu uma recuperação judicial e o seu cliente tinha bens em garantia de um determinado credor. Você inscreveu no plano de recuperação judicial a exoneração de uma cláusula, escreveu uma cláusula exonerando o bem de determinada garantia da recuperação judicial. Tá bem? Essa era uma discussão que vinha sendo feita nos tribunais de justiça e o STJ tinha decisões no sentido de que isso era permitido, que se a maioria dos credores, à luz do princípio da soberania dos credores, se a maioria decidisse pela exoneração da garantia, pela extinção da garantia, e isso valia tanto para os bens quanto para os coobrigados, se a maioria dos credores assim aprovasse, o plano seria homologado pelo juiz e as garantias seriam separadas da recuperação judicial e os coobrigados idem. STJ decide nessa semana que essa exoneração só tem validade diante do credor que expressamente concordou com essa exoneração. Então, Fausto, outra notícia importante que deve nos deixar atentos no mercado de recuperação judicial. É por isso que eu costumo dizer que não tem como trabalhar com recuperação judicial de vez em quando. Não tem como atuar em recuperações judiciais pontualmente. Porque existe uma dinâmica processual, Fausto, existe uma dinâmica nos processos de recuperação judicial que tornam o processo sempre em permanente mutação. E a lógica dessa mutação é uma lógica que, do ponto de vista dos fundamentos jurídicos, faz absoluto sentido. Diz respeito, em última análise, ao direito empresarial. E o direito empresarial, como ramo específico do direito, como ramo particular do direito, ele carrega exatamente a particularidade da celeridade das mutações. Isso por uma série de razões que a gente não vai aprofundar aqui, porque não tem muito sentido. Mas eu quero saber o seguinte, dúvidas? Os colegas que estão por aqui, sábado, 5h28 da tarde, o que tem de questões que queiram dividir comigo? Perguntas, comentários, discordâncias? Digam aí, vamos lá. Eu quero ouvi-los. Vocês conheciam já essas decisões que eu dividi com vocês? Vocês perceberam a potência que elas carregam? Então, essas são algumas das questões
que nos dizem respeito ao cotidiano, estudo diário, Fausto, diário, e sempre acompanhando especialmente a jurisprudência. Eu costumo dizer que para quem quer aprender recuperação judicial, imaginem que o sujeito não sabe nada de recuperação judicial. E imaginem que o sujeito quer ingressar nesse mercado. Ele deve fazer tudo menos visitar a Lei 11.101. Ele deve tomar uma série de providências, menos se preocupar com a Lei 11.101. Porque a Lei 11.101, ela não é explicativa sobre a dinâmica da recuperação judicial. Então faz o seguinte, eu quero aprender recuperação judicial. Eu estou dando os primeiros passos nesse mercado. Não olhe a lei. Pode parecer contraditório, pode parecer contraintuitivo, mas é isso mesmo. Não olhe a lei, esquece a lei. Marcelo, como é que eu faço? Pensa sob a perspectiva do agente econômico. Pensa como o agente econômico vai enfrentar determinada dificuldade. Marcelo, ainda está muito difícil, então vamos facilitar um pouco mais. Descreve as dificuldades do agente econômico. Vamos facilitar um pouquinho mais? Converse com o agente econômico em dificuldades. Escute o agente econômico e perceba quais são as dificuldades concretas que esse agente econômico enfrenta. Você vai perceber a seguinte descrição, e eu vou fazer aqui a descrição das dificuldades. A primeira dificuldade é o boleto, é o vencimento do boleto que vai acontecer no próximo dia 15, no dia 20, no dia 30 ou no dia 5. Porque ele não tem caixa para pagar esse boleto. A segunda dificuldade diz respeito ao tratamento que ele vai prosseguir com o fornecedor, porque ele já vem deixando o boleto aberto e fechado há uns 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses. A terceira dificuldade é com o agente financeiro, porque o agente financeiro já está por aqui com os atrasos e com a dificuldade que a operação vem enfrentando. Então você vai perceber, se for aprofundar a conversa com esse agente econômico, que a sexta dificuldade diz respeito ao pagamento dos funcionários, que alguns FGTS ficaram em aberto, o recolhimento do FGTS, isso cria uma dor de cabeça pesada. Alguns pagamentos estão sendo feitos por fora e algumas remunerações estão deliberadamente sendo cada vez menos adimplidas. Então, se eu tenho uma folha de 50, 40 mil reais, eu estou pagando 30, 35, estou negociando um pouco menos. Então, em resumo, o que você vai perceber, conversando com esse agente econômico, é que ele não tem fluxo de caixa para fazer o pagamento que ele deve fazer de todos os seus compromissos. Vê bem, eu fiquei 2, 3 minutos explicando os problemas desse agente econômico para você e eu não falei na Lei 11.101. A pergunta é, como você pode ajudar esse cliente? Como a Lei 11.101 pode ajudar? Não, como o advogado pode ajudar. A recuperação judicial entra exatamente nesse cenário. Porque é a recuperação judicial que vai estancar esse crescente grau de dificuldades para fazer frente aos compromissos que o agente econômico enfrenta. É a recuperação judicial que vai fazer suspender todos esses compromissos. E esse é o grande benefício da recuperação judicial. É isso, meu caro colega, que você precisa primeiro compreender, depois estudar e manejar através da petição inicial e da compreensão mais extensa do chamado stay period. Veja como o stay period começa a ter um sentido interessante. E isso que você vai compreender, estudar o stay period, e em terceiro lugar, comunicar para o seu cliente. Porque se você comunicar com eficiência para o seu cliente, a primeira coisa que ele vai querer é isso, suspender os seus compromissos. Porque pela descrição fática, você compreendeu o que é essa dificuldade. Depois de suspender, e aí você vai visitar a Lei 11.101, veja bem, ao final visitar a Lei 11.101, e visitar o artigo 6º, visitar o inciso 1º, 2º, 3º, os seguintes, você vai compreender essa dinâmica e, ato contínuo, você vai pensar nos outros benefícios. Depois da suspensão, você vai pensar em parcelamento dessas dívidas e depois, somente depois, você vai construir eventual deságio. Então, em resumo, uma recuperação judicial importa em interromper a sangria, interromper
todas as execuções, todas as dívidas que sequer foram judicializadas e construir uma formatação de pagamento no plano de recuperação judicial compatível com as condições econômico-financeiras do cliente. Vocês percebem me respondam aí se vocês percebem, por favor. Vocês percebem que tudo isso é possível de se compreender e de se operar sem decorar a Lei 11.101? Me respondam aí. Vocês percebem que, na verdade, a Lei 11.101 ela ilumina essa lógica que diz respeito a uma lógica de natureza econômica e negocial? Me digam se isso faz sentido para vocês. Faz sentido? Digam aí para mim. Sim ou não? Vocês percebem que a Lei 11.101 ela chega para dar um suporte a uma lógica que pode ser compreendida para além dela, ou antes dela? É por isso, meus caros colegas, é por isso que é importante, né, Fausto, ficar de olho na jurisprudência, pelas mudanças cotidianas que a gente percebe, e é por isso também que a melhor definição que eu já vi sobre recuperação judicial é aquela que reúne as 3 dimensões. Se eu tivesse que sintetizar uma definição de recuperação judicial, a definição que eu mais gosto, que mais me agrada, Basílio, é aquela definição que envolve 3 dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão jurídica. Em segundo lugar, a dimensão econômica. E em terceiro lugar, a dimensão negocial. Por isso que eu gosto muito da definição de recuperação judicial, que indica que recuperação judicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançado pela via negocial. Essa, no meu ponto de vista, é a melhor definição para quem pensa na recuperação judicial do ponto de vista prático, do ponto de vista operativo. E é por isso essa definição prática que oferece para o advogado, para a advogada, bons honorários. É essa compreensão jurídica que tem uma índole pragmática que oferece ao advogado, à advogada, bons honorários. Por que a gente fala de bons honorários? Porque nós estamos entregando para o cliente um benefício palpável. Veja bem, qual é o processo judicial que permite cobrar, sei lá, vamos pensar um valor expressivo aí, um valor normal de uma recuperação judicial pequena. Qual é o processo judicial que permite pensar em uma entrada de 30, 40, 50 mil reais? Não existe. Não existe. Qual é a dissolução de união estável? Qual é o divórcio? Qual é a reclamatória trabalhista, Basílio? Que autoriza se cobrar honorários no importe de 30, 40, 50 mil antes de distribuir a petição inicial. Não existe. E não existe porque, em regra, normalmente, os processos judiciais, eles alcançam o benefício para o cliente ao final do processo. Noves fora, claro, a tutela de urgência que se vai pleitear, mas a prestação jurisdicional ela vai ser realizada quando do resultado útil do processo. E no mais, às vezes, o resultado último do processo é quando se tem uma decisão com trânsito em julgado, pelo menos do ponto de vista do processo de conhecimento. E eu nem estou entrando na execução. É por isso que não tem sentido pensar em honorários expressivos antes de distribuir uma ação de conhecimento convencional. Não tem sentido. Eu desafio algum colega aqui, nós estamos aqui em 8 advogados, advogadas, eu desafio os colegas a me indicar qual o processo de conhecimento ou qual o processo convencional, para deixar mais aberto ainda, em que se cobra honorários expressivos antes da distribuição da petição inicial. Desafio e afirmo que, pela minha experiência, não existe. Por que existe na recuperação judicial? Essa é a questão. Existe na recuperação judicial, e eu vou confessar aqui, Basílio, vou confessar aqui, Fausto, falando bem a verdade, Amanda, que eu só me dei conta agora disso.
A gente sempre conversa sobre recuperação judicial e olha a sacada que eu estou tendo aqui, Fausto. Pensem comigo aqui, Rodrigues, Edivaldo, pensem comigo se eu estou enganado. Vale a pena para o cliente ingressar em recuperação judicial e aportar um valor expressivo precisamente porque a prestação jurisdicional mais cara ao cliente, mais substantiva do ponto de vista do cliente, agente econômico, ela foi alcançada com a primeira decisão do juízo. Primeira decisão do juízo, claro, decisão que defere o processamento da recuperação judicial, não a que homologa o plano de recuperação. Primeira decisão que defere o processamento da recuperação judicial e suspende as dívidas dos créditos, das dívidas que se submetem à recuperação judicial, mas nos permite administrar as dívidas que não se submetem. Essa primeira decisão, ela já alcança ao cliente um benefício extraordinário. E é por isso que é possível cobrar. É por isso que o cliente se sente à vontade para fazer o pagamento, porque a prestação jurisdicional, ou seja, o grande benefício que a recuperação judicial oferece é já de cara a suspensão de todas as execuções, e é por essa razão que ele vai sim pagar 30 mil, 40 mil, 50 mil. Aí eu escuto seguidamente, mas Marcelo, o cliente não tem dinheiro. Gente, o cliente não tem dinheiro para pagar 1 milhão, 2 milhões de dívidas que estão vencendas ou já estão vencidas. Perdão, arrumo português aqui, me dei um desconto pelo dia, pela hora, sábado, deixa eu olhar o relógio aqui, 5h40, 5h45. Então, o benefício de imediato já é posto. E nesse sentido, é claro que vale para o cliente, porque o cliente não tem, como eu estava falando, um aporte, uma condição financeira de pagar todos os seus compromissos. Mas é precisamente, e aí o paradoxo, né? O paradoxo, pessoal. Olha só o paradoxo, é precisamente em razão do cliente não ter condições de pagar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de dívidas vencidas ou no momento ou por vencer, é exatamente por ele não ter valores nessa monta no caixa que ele tem 50 mil reais para pagar a distribuição da petição inicial, que ele tem 60 mil reais para aportar na distribuição, quando da distribuição da petição inicial. E porque ele sabe que o primeiro grande benefício vai vir com a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Pergunto para vocês, faz sentido isso? Honestamente, faz sentido? Me escrevam aí se faz sentido ou não, me deem um retorno se isso faz sentido ou não. Isso eu tiro da minha prática, gente. Isso eu não tiro de viagem, não é de livro. Vocês não vão encontrar esse tipo de relato em nenhum livro, pelo menos ainda, porque eu não me propus a escrever, mas eu ainda vou escrever. Escrevam aí, eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Um livro mais calcado no mundo prático e com menos esse viés teórico, enfim, que o pessoal gosta muito de dar. Então me digam se faz sentido isso. E é por isso também que a gente no colegiado empresarial, eu lembro dessa discussão que eu fiz com a Rebeca um dia, uma excelente advogada, colega nossa do colegiado, eu dizia o seguinte, digam se faz sentido aí para mim, por favor. Mas é por isso também que eu costumo dizer que aquela decisão que defere o processamento da recuperação judicial, aquela primeira decisão, Basílio, que o juízo suspende as execuções, nomeia o administrador judicial, enfim, tem todas as questões do artigo 52 da Lei 11.101. Então, essa decisão ela pode ser objeto de comemoração no escritório. Comemoração mesmo. Tem 3 momentos. Marcelo, quando é que o advogado deve abrir uma champanhe quando trabalha em recuperação judicial? Olha que pergunta interessante. Aliás, nós falamos de champanhe hoje pela manhã. Mas quando que o advogado tem... Que coisa louca, né? Nós falamos de champanhe hoje pela manhã, que frase enigmática, né? Mas olha só, quando que a gente... Hoje de manhã no colegiado empresarial, né, gente? Mas quando que o advogado deve comemorar quando está promovendo uma recuperação judicial? Quais são os momentos da recuperação judicial que o advogado deve comemorar? Imagina, Amanda, falamos de champanhe hoje pela manhã. Me explica isso. Você está aí em casa,
com a Globo News no mute, que nem tá aqui em casa, cair no prédio, na Globo News, e ouve isso. E ouve isso. Então, que coisa louca. Mas, assim, Bruno, claro, eu olhei Sakai e digo, claro que é o Bruno, né? Mas fiquei pensando que podia ser o irmão, alguma coisa do gênero, meu velho. Mas olha só, qual é o momento, Bruno, você não estava hoje de manhã, qual é o momento que o advogado deve comemorar, deve abrir uma champanhe? Quantas champanhes ele deve comprar? Né? Pode ser assim a pergunta também, né? Quantas champanhes o advogado deve comprar? A Amanda no escritório, meu Deus do céu, Amanda. Pô, que isso? Isso é muito perigoso, viu? Sábado de tarde no escritório. Mas é do jogo. Eu tô aqui na cozinha, trabalhando também, conversando com vocês, que não é trabalho, e é isso mesmo. Vamos tocar ficha. Então, descanse um pouquinho, Amanda, conversando comigo, tá bom? Olha só. E me diz se você concorda com essa minha opinião. Primeiro momento que o advogado deve comemorar, quando ele está atuando como advogado de recuperanda, é quando ele fecha com o cliente. Ele não deve abrir champanhe. Não deve abrir champanhe, mas deve comemorar. Porque recebeu a confiança de um agente econômico para promover uma recuperação judicial. Então eu não diria abrir champanhe, Bruno. Mas, cara, comemora, fica feliz. A primeira champanhe, porque eu quero falar do processo. A primeira champanhe que o advogado deve abrir é quando o juízo defere o processamento da recuperação judicial. No momento que o juízo deferiu o processamento da recuperação judicial, meu irmão, pega uma champanhe e pergunta para tua esposa qual que a esposa gosta. Mas abre uma champanhe. Claro, um Breno certíssimo, né? Quando cai na conta do dinheiro, ótimo. Mas vamos pensar no processo, meu velho. Tá bom? Vamos pensar no processo. Então, mas concordo, cai a entrada na conta, tem que comemorar também. Mas olha só, o juiz deferiu a suspensão de todas as dívidas que se submetem à recuperação judicial. O juiz deferiu, enfim, todos os pontos daquela decisão que defere o processamento, a publicação do edital, a publicação do quadro de credores, aquela história. Isso aí, né? Tem que tomar um remédio para rinite, é verdade, velho, é verdade. Vou tomar. Mas essa é a primeira, o juiz deferiu a primeira. E por que ele tomou essa primeira champanhe? Ele toma essa primeira champanhe por uma razão bem simples. Não é somente porque ele suspendeu as dívidas que se submetem. Não é somente por isso. É porque com essa decisão, ele vai administrar todas as dívidas que não se submetem. Essa é a grande sacada. Com essa decisão, o advogado não vai apenas suspender as dívidas que se submetem, mas ele vai também administrar indiretamente todos os créditos que não submetem. E isso não é possível fazer na recuperação extrajudicial. Isso só é possível fazer na recuperação judicial. Então, primeira champanhe a gente abriu aqui e comemorou. Segunda champanhe, quando aprova o plano de recuperação judicial. Aprovou o plano de recuperação judicial, tem o plano aprovado, tem o quadro aprovado. E tem uma série de questões envolvidas na aprovação desse plano, pelo amor de Deus. Mas aprovou o plano de recuperação judicial, também comemora com uma boa champanhe. E a terceira decisão, a terceira champanhe, que deve ser objeto de comemoração no escritório, é quando a recuperação judicial é encerrada. Então, você vai aprovar o plano, vai ter a discussão da homologação do plano com o juiz e vai conseguir homologar o plano, porque o controle do conteúdo econômico do plano o juiz não pode fazer. O juiz pode fazer o controle de legalidade das cláusulas, isso tudo se discute até o STJ, mas o controle econômico ele não pode fazer e você vai comemorar o encerramento da recuperação judicial. Eu diria que tem dois grandes momentos, e eu vou incluir o terceiro em homenagem ao Breno. Em homenagem ao Namuringa, como é que é? Como é que é seu nome? Diga seu nome, pelo amor de Deus. Diga o seu nome, por favor. Então, eu vou incluir as três champanhes, uma em homenagem ao Namuringa, outra ao Breno, e as três champanhes assim, ó, fechou com o cliente, comemora. Suspendeu todas as dívidas, comemora. Namur, perfeito, Namur. Suspendeu todas as dívidas, comemora, perdão. E terceiro, aprovou o plano de recuperação judicial. As três champanhes estão aí. Marcelo, suspende a execução dos créditos trabalhistas, sem dúvida, meu velho. Aliás, o que tem acontecido hoje
O que tem acontecido hoje é cada vez mais dívida trabalhista tem sido objeto, tem sido levado para os processos de recuperação judicial. Melhor dizendo, cada vez mais os agentes econômicos que têm amplo passivo trabalhista têm percebido na recuperação judicial a condição de rearranjo desses compromissos. Até porque na Justiça do Trabalho a gente sabe que não há qualquer condição de pactuação, deságio, alongamento, enfim, e suspensão. Então, sem dúvida alguma. Meus caros colegas, me digam alguma dúvida a mais. Eu sei que vocês trouxeram poucas dúvidas, mas me deram a atenção, me deram a companhia, me deram, enfim, até a sugestão de cuidar da minha rinite, o que é bom, agradeço, meu velho. Me digam aí, alguma dúvida a mais? Alguma ponderação, algum comentário, alguma crítica, alguma divergência? Marcelo, eu não concordei com nada. Que bom, mas ficou aqui comigo, que bom. Não precisa concordar. Então, me digam agora, que senão nós vamos encerrando a parada hoje. Uma conversa muito boa. Eu vou tentar vir todo sábado por esse horário, porque é muito melhor discutir recuperação judicial com os colegas aqui no Insta do que ligar a televisão. Não tem nada na televisão. Do que ler, que a gente está cansado de ler e de trabalhar. Aí eu vou abrir aqui, nós vamos conversar todo sábado de tarde sobre recuperação judicial. Por isso eu digo alguma dúvida. Se alguém tiver qualquer dúvida, me traga aqui que nós vamos trocar uma figurinha ainda antes de encerrar. Ainda antes de fechar essa conversa. Basílio, me conta, cara, como é que estão as recuperações aí? Tudo bem? Então, posso pedir ao juiz trabalhar. Grande abraço, meu querido colega Breno, nós estamos juntos, meu velho. Posso pedir ao juiz trabalhista para emitir a certidão? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Você é advogado trabalhista? A dica que eu vou dar para advogado trabalhista, dica. Marcelo, dica. Me dá uma dica. Que bom que você vai me dar uma dica. São 10 para 6. Eu precisava de uma dica hoje para descansar tranquilo. Me dá uma dica, Marcelo. Então, o advogado trabalhista está me dizendo assim, Marcelo, eu quero uma dica. Uma dica legal. Porque eu tô te olhando há um tempo aqui e, pô, não falou nada sobre advogado trabalhista. Eu vou dizer uma coisa, e eu quero que vocês escutem com todo carinho, com afeto, com amor. Acordem. Boa parte das recuperações judiciais estão impondo o maior sacrifício para o crédito trabalhista. Boa parte. E a imposição desse sacrifício ao crédito trabalhista é precisamente pela pouca preocupação dos credores trabalhistas com o processo de recuperação judicial. Então, a dica que eu dou é: se liguem, acordem, abram o olho, porque hoje, boa parte... eu sei, Basílio, se eu não te conheço, Basílio, a gente já conversou tanto, meu irmão, fica frio que eu sei bem do teu passo, sei bem, fizemos até a live junto, a gente é amigo. Mas a questão é a seguinte, advogado trabalhista, se liga, porque hoje os maiores deságios estão sendo impostos na classe que vocês representam. E eu vou sacanear vocês agora, viu? Porque são 5 para 6, a partir das 6 horas, a minha ideia era sacanear, mas eu vou sacanear 5 minutos antes. Esses deságios absurdos estão acontecendo nas recuperações na classe 1 exatamente em razão da pouca diligência técnica que os advogados trabalhistas têm nas recuperações judiciais. E não vejam aqui nenhuma crítica pessoal, eu não conheço o trabalho de vocês, pelo contrário, quero bem pra cacete os colegas que estão aqui. Tenho uma alegria imensa de interagir com dezenas de colegas da Seara Trabalhista. Atuei em ações trabalhistas um bom tempo, gosto demais da leitura que se preocupa, em última análise, com o direito social, direito do trabalho, com a remuneração digna, enfim, então a gente está junto. Mas a classe que mais está sofrendo o deságio nas recuperações judiciais é a classe 1, credores trabalhistas, nesse atual
nessa atual quadra histórica. Então, assim, daqui a um tempo alguém vai assistir esse vídeo e quer saber quando. Eu vou dizer quando, 15 de maio de 21. Hoje é sábado 15 de maio de 2021. Isso pode mudar. O ano retrasado, por exemplo, não era essa a realidade. Então, vai mudar de acordo com a nossa qualificação, com a nossa atuação técnica, e aí teria uma série de outras questões a explorar, que eu exploro cotidianamente, a gente vai em algum momento abordar também. Tá bom? Então agora eu vou fechar, porque eu tenho que, enfim, eu tô todo congestionado aqui, como vocês estão vendo, mas um prazer conversar com os colegas, um prazer e uma honra ter a audiência de cada advogada, de cada advogado. Eu gosto muito de abrir essa câmera aqui e conversar com vocês, tá bom? Um beijão no coração de todos e bom final de semana. Bom final de semana. Quem quiser que eu responda alguma outra questão, me envia no direct que eu abro em algum momento essa câmera e também respondo outras questões. Tá bom? Grande abraço, gente. Amanda, um abração, querida. Basílio, grande abraço. E em frente, contador, né? Contador de respeitadíssima contadora, né? Mas estamos encerrando aqui, Léo, estamos encerrando aqui. Amanda, um abraço, querida. E estamos fechando agora. Até mais. Obrigado, obrigado. Você também. Você também, gente. Você também, Basílio.